Pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para demonstrar a resolução do problema 1221 do Bicrude, tá? Antigo Ori. Esse problema fala o seguinte, ó. Mariazinha sabe que um número primo é aquele que pode ser dividido somente por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 7 é primo, pois pode ser dividido apenas pelo número 1 e pelo número 7, sem que haja resto. Então ela pediu para você fazer um programa que aceite diversos valores e diga se cada um destes valores é primo ou não. Acontece que a paciência não é uma das virtudes da Mariazinha. Portanto, ela quer que a execução de todos os casos de teste que ela selecionar, que são as instâncias, aconteçam no tempo máximo de 1 segundo, pois ela odeia esperar. A entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro n, que vai de 1 até 200, correspondente ao número de casos de teste. Segue n linhas, cada uma contendo um valor inteiro x, que está maior do que 1 e menor do que 2 elevado a 31, que pode ser ou não um número primo. Para cada caso de teste, imprima a mensagem prime, primo, ou not prime, não primo, de acordo com o exemplo abaixo. Por exemplo, nós temos aqui o número 3, temos aqui um número primo 12.000, aqui um número do, deixa eu ver, 123.321, que não é primo, o número 123 também, que não é primo, e o número 103, que é primo, tá? A gente vai abordar esse problema, abordar de maneira que a gente vê como um aluno iniciante, né, um programador iniciante, iria resolver esse tipo de problema, né? No caso, a gente só tem que dizer se é primo ou não. Isso eu vou fazer na linguagem C. Eu vou criar aqui um diretório chamado problem1221, tá? Vou entrar dentro desse diretório problem1221, vou criar um arquivo chamado main.c, vou abrir o VS Code nesse diretório, tá? Para a gente poder fazer a codificação, tá? Nós vamos abordar maneiras de resolver isso daqui, tá? Vou aguardar um pouco mais. Uma outra coisa que você tem que fazer é pegar e verificar essa aula aqui, que eu vou colocar o link na descrição, aritmética, aula 9, divisores e MDC, algoritmo de Euclides. Lá no programa de iniciação científica, tá, que é o canal, essas aulas são extraordinárias. Se você realmente quiser saber sobre esse assunto, dá uma olhada nessa aula e nessa aula 10 aqui, ou então em todo o curso, tá? São aulas excelentes, tá? Qualidade muito boa. Enquanto abrir aqui, o VS Code abriu, aí nós vamos lá no nosso arquivo aqui e a gente vai fazer pequenas abordagens, tá bom? Lembrando de uma coisa, que o título do nosso problema é o primo rápido, tá? O primo rápido, quer dizer que dá uma dica que a gente tem que calcular da maneira mais rápida possível esses números primos. Então aqui um programa em linguagem C, vamos utilizar aqui o stdio, né, que é para a gente utilizar o scanf, o printf. Vamos criar aqui a função principal, né, e colocar aqui um return 0. Pronto, então a gente vai ter uma quantidade de casos de teste. Então aqui a gente vai criar uma subseção dentro da main que vai ser chamada de dados. Então nessa coisa eu vou precisar uma quantidade de casos de teste. Vou colocar bem explícito mesmo, tá? Isso daqui. Eu vou ter, após isso, eu vou ter um número, que eu também vou ter que fazer a leitura. Só que é o seguinte, ó, esse número x, a gente tem que olhar aqui, ó. Esse número x, ele vai de 1, ele é maior do que 1 e menor do que 2 elevado a 31, tá? Então esse x, nesse caso, vou pegar aqui, ó, ele vai ser um número maior do que 1 e menor que 2 elevado a 31. Ou x vai ser igual a 2, x poderá ser igual a 3, x poderá ser igual a 4, até o x ser igual a 2 elevado a 31 menos 1, tá? Ele pode ser até esse valor aqui, ele vem daqui e pode ser até esse valor aqui. Só que 2 elevado a 31, vamos calcular aqui quanto é que dá isso daqui.
2 elevado 2 elevado a 31 na calculadora, você coloca aqui 2 elevado a 31, que dá esse resultado aqui, ó. Dá, deixa eu verificar, aqui dá 1000, aqui dá 1 milhão, aqui dá 1 trilhão. Não, não, espera. 1000, milhão, bilhão. Então dá 2 bilhões 147 milhões 483.648. Esse é o valor. Só que se a gente for dar uma olhada aqui no tamanho do intervalo que abrange cada tipo na linguagem C, o tipo inteiro ele só abrange, se a gente tirar o sinal dele, que é um signed int ou um signed, ele só abrange até 65.535. Então a gente precisa abranger 2 bilhões 147 e pouco, 147, deixa eu ver aqui o cálculo, 2 bilhões 147 milhões 483.648. O único que menos 1 aqui, que a gente tem que colocar o menos 1, né? Porque lá, como eu falei para vocês aqui, ó, é menos 1, tá? Porque ele não tem o sinal do igual aqui. Até esse valor, olha, você percebe que o que poderia a gente utilizar é o long, né? A gente pode utilizar aqui o long porque ele vai justamente até esse valor que a gente definiu aqui, ó, 2.147, né? 483.647, ó. Ele pode ser utilizado o long, tá ok? Então a gente vai utilizar o long nesse caso. Você poderia utilizar um signed long? Sim, porque a gente só ia mexer com valores positivos. Mas eu vou utilizar o long só para que a gente não perda tanto assim, tá? Tempo para digitação. Então aqui nós temos um long, que é o número, né? A gente vai ter esse número e agora a gente vai começar a leitura, depois o processamento e ao mesmo tempo a saída desses dados. Então a gente, primeira coisa, a gente vai ler a quantidade de testes, que é a primeira linha. Então eu coloco aqui porcentagem de, onde a gente vai ver quantidade de casos de teste, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, enquanto a quantidade de casos de teste for maior do que 0, eu continuo. Por quê, né? Porque aqui, ó, quantidade de casos de teste, eu vou só fazer a subtração aqui, tá? Cada caso de teste eu diminuo lá na quantidade que eu tinha antes. Eu comecei com 10, aí 9, 8, aí eu vou reduzindo e a gente vai passando por cada um dos casos de teste, tá bom? Você pode fazer dessa maneira. Agora, cada caso de teste a gente vai ter que ler um número, que é long, né? Vamos verificar aqui qual é o prefixo dele. Desculpa pela garganta que está um pouco incomodando. Eu posso utilizar porcentagem LI ou porcentagem LD, tá? Vou utilizar porcentagem LD, tá bom? Então, porcentagem LD, e aqui a gente vai ler o número. Aí a gente vai fazer um teste se esse número é primo ou não, tá bom? Então aqui, se o número é primo, né? Eu posso colocar, se o número é primo, eu vou fazer uma coisa, eu vou escrever aqui, ó. Se não, eu vou escrever outra coisa aqui. Como são apenas uma instrução que eu vou colocar, eu nem vou precisar dessas chaves aqui, tá? É só uma condição. Se for primo, eu escrevo tal coisa. Se não, eu escrevo outra coisa. Por exemplo, se for primo, eu tenho que escrever prime barra n. Se não for primo, eu tenho que escrever not prime, tá? Aí vamos escrever dessa maneira. Só que aqui eu tenho que verificar se ele é primo. Para isso, eu vou utilizar uma função que me diz se ele é primo ou não. Então eu vou criar essa função lá em cima. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui programa principal, tá? E aqui em cima eu vou colocar uma seção para funções. Então nessa função ela vai me retornar um char, que ele vai me dizer sim ou não, tá? Então ela vai me dizer se é primo. É primo, aí eu envio um número e verifico aqui dentro se ele é primo. Se ele for primo, eu retorno 1. Se ele não for primo, eu retorno 0, tá? Como é que um aluno poderia fazer um sistema desse, né? Eu posso colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar é primo. Aí se ele me retornar 1, quer dizer que a gente escreve prime. Os primeiros algoritmos que a gente aprende para verificar se o número é primo, a gente pode utilizar aquele clássico, né? Por exemplo, tem
o i aqui, que é o chamo de divisor, tá? Esse divisor, ele vai começar do 1 e vai até menor ou igual ao número, né? Muita gente faz desse jeito aqui, tá? Estou fazendo aqui só para explicar cada um dos passos e a gente vai melhorando essa nossa função de E' ao passar do tempo. E aqui, muitos colocam assim, ó, que o número primo, como foi falado, só é divisível por ele por 1. Então ele tem a quantidade de divisores, né? Ele começa com 0. Aí, se o número for divisível pelo divisor aqui, ó, isto é, se o resto da divisão desse número pelo divisor for igual a 0, quer dizer que a minha quantidade de divisores ele é incrementado, tá? É somado. Se essa quantidade de divisores for igual a 2, quer dizer que ele é primo, então eu retorno 1. Caso contrário, eu retorno 0. Uma maneira de eu fazer melhor do que isso daqui, desse if, é utilizando o operador de terciário, tá? Um operador terciário que é o seguinte, ó, return aí quantidade de divisores igual a 2. Se isso for verdade, eu vou retornar o valor 1. Se não, eu retorno o valor 0, tá? Eu posso substituir esse if aqui por essa única linha aqui, tá? Vou só substituir aqui, só para que você entenda. Essa linha equivale àquele if lá. Isto é, ela está verificando aqui, ó. Se a quantidade for igual a 2, retorna 1. Se não, retorna 0, porque tem um return aqui. Se eu fizer desse jeito, vamos fazer o teste aqui. Vamos abrir aqui o terminal. Deixa eu colocar só esse terminal para o lado direito. Né? Muitos alunos, tem alguns alunos que poderiam pensar nessa solução. Resolve o problema? Resolve, só que talvez não seja tão rápido. Então a gente vai executar e vai pegar aqui as entradas. A entrada é esse número, esse daqui e esse daqui, tá bom? Então a gente vai pegar essas entradas. Então eu vou compilar aqui gcc, o main.c. Ele deu aqui um pequeno problema, que o tipo número por padrão é int. Sim, é porque eu não coloquei aqui o tipo. No caso é um long, tá? Aí compilar novamente, pronto. Agora rodou sem nenhum aviso. Agora colocar aqui o alt. Aí qual é o número mesmo que eu acabei esquecendo? 123.321. Então a gente vamos colocar aqui 3, né? Que é o valor lá, ó, que é o valor daqui, ó. Porque o 3, né? Esse valor aqui. Vamos pegar esse valor aqui, ó. Copiar. Vamos jogar lá no nosso programa e verificar. Colar, tá? Aí dá o enter. Not prime. Beleza, tá funcionando, né? Vamos olhar aqui o outro, né? Para verificar assim mesmo. 123. É só eu colocar 123 aqui, ó. Not prime, certo? 103. Prime. Você pode pensar, poxa, tá resolvendo o problema. Vamos verificar realmente se essa solução passa lá no problema, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Vai Ctrl A, Ctrl V. Tá? Deleta o que estava aqui, depois copia o que a gente fez, tá? Coloca aqui para enviar. Motocicletas aqui, eu não vejo motocicletas em outro lugar. Ok? Pronto, ó, tá processando aqui, ó. Vamos ver se passa, né? Ó, ele não passou porque ele deu limite de tempo excedido, isto é, passou mais de 1 segundo. Então essa resolução aqui, ela não é eficiente, ela demora demais. Então a gente vai melhorar ela e vai verificar ao passo a passo. Aí você pode parar para pensar aqui e pode pensar assim, poxa, Vanos, porque você está fazendo aqui o divisor, cara, e você está somando mais 1, né? Mas só que os números, por exemplo, se você for olhar aqui, você primeiro vai assistir essa aula, tá? Aritmética, esse cara explica muito bem. Aí o que ele vai falar lá no primeiro momento, né? Que a quantidade de divisores, ela só vai até no máximo
a metade do número, tá? Por exemplo, ó, você tem o 16, você vai 1, 2, 4, aí 4, 8, 16. Esses são os divisores, ó. Perceba que ela vai no máximo até a metade, ó, a quantidade de divisor. Aí ele vai explicar lá bem direitinho o porquê disso. Aí nós vamos utilizar essa explicação aqui. A gente vai usar ela aqui no nosso código. Então a gente não vai utilizar mais essa questão de divisores, tá? O que nós vamos fazer é pegar e vamos até a raiz quadrada desse número aqui, ó. Não é mais até o número, e sim até a raiz quadrada. Então vou importar aqui uma biblioteca, que é a biblioteca math.h, tá? Aonde a gente vai aqui, ó, a gente não vai mais até o número, a gente vai até a raiz quadrada dele. Então essa raiz quadrada desse número, a gente vai checar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, nós temos o divisor, ele começa com 1, ele vai menor do que a raiz quadrada. Então a gente vai colocar aqui raiz quadrada. Raiz quadrada, a gente vai colocar um double. Raiz quadrada. Então a gente vai aqui... É só assistir a aula lá que você vai entender exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Então você vai aqui fazer a raiz quadrada desse número e vai utilizar essa raiz quadrada aqui, ó. Quadrado. A gente não começa mais pelo 1, a gente começa pelo 2, tá? A gente vai começar pelo 2. Por quê? Porque o 1 a gente já garante que ele é divisor. Aí se você encontrar, quer dizer que esse número é primo. Se você encontrar um divisor menor ou igual à raiz quadrada do número que você está verificando se é primo, ele com certeza não é primo. Então se ele não é primo, aí você vai verificar, ó. Se o número pelo divisor, se o resto, né, dessa divisão for igual a zero, quer dizer que ele é divisível. Então você retorna 0. Caso contrário, você vai retornar 1. Mas o 1 ele só é aqui, ó, porque quando você ultrapassa a raiz quadrada do número, você já garante que não há mais divisores. Então se não há mais divisores, então você só faz o retorno do 1 aqui, que realmente ele é primo. Então essa quantidade de divisores aqui, ela some, tá? E dá lugar à raiz quadrada. Aí dessa maneira a gente ainda possui esse cálculo para verificar se é primo ou não. É porque ele está aqui dizendo que não reconhece a SQRT, Undefined Reference é primo. Deixa eu ver aqui, mas sim, é por causa que na compilação aqui a gente tem que importar a biblioteca math, tá? Pronto, agora ela rodou. Então é 3, aí 123.321. Aí não primo, certo? 123 não primo, 103 primo. Então tá funcionando. Você vai assistir a aula e você vai entender porque a raiz quadrada a gente vai do 2 até a raiz quadrada. Porque o 1 eu já sei que ele é divisor, entendeu? Por isso que eu não coloco 1, porque se eu coloco assim 1, ele já cairia aqui e já retornaria 0, informando que o número não é primo, o que estaria errado. Então a gente já começa com 2 aqui. Então vamos ver se essa solução passaria lá no problema, né? Agora essa versão melhorada, depois que a gente aprendeu ali, assistiu aquela belíssima aula de matemática, a gente vai utilizar aquele aprendizado para fazer o código aqui e verificar se nós finalmente conseguimos passar, né? Aqui está ainda fazendo processamento e foi aceito. Só que ele demorou 0.019. Isso para a computação ele é muito tempo ainda, tá? Se fosse um problema maior, nós sofreríamos ainda mais. Então essa solução ela passou, porém ela não é uma solução tão eficiente quanto a gente deseja. Então a gente vai melhorar cada vez mais ela. Outra coisa que você tem que olhar aqui, ó, na questão do divisor, por exemplo, vamos colocar aqui o número 2, né? Será que o número 2, a raiz do número 2 é menor do que
menor do que 2, né? Então aqui ele passaria também. Só que agora o divisor, em vez de você somar mais 1, você vai somar mais 2. Por quê? Mais 2 não, você começa com 2, aí você já checa aqui, ó. Se o número... Por que eu quero fazer isso, né? Ó, porque os divisores, você não precisa verificar se os próximos divisores são números pares. Porque tipo assim, ó, se o número é divisível por 4, ó, se o número é divisível por 4, ele com certeza vai ser divisível por 2. Se ele é por 8, com certeza ele é por 2. Se ele é por 10, com certeza ele é por 2. Isto, o que eu quero dizer é que se o divisor é par, quer dizer automaticamente ele é por 2. Entendeu? Automaticamente ele é por 2. Então se eu já sei disso daqui, pô, então todo número par não é primo. Então eu já posso fazer esse melhoramento aqui no meu código. Aonde eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar no primeiro momento se o número, pelo divisor, pelo 2, né, for igual a 0, isto é, se ele é par, eu já começo aqui e eu verifico assim, e o número diferente de 2, né, porque 2 é um número primo. Então se isso daqui acontecer, se a divisão aqui do número por 2, isto é, se ele é par, e se ele é diferente de 2, claro, né, porque o 2 é um número primo, eu retorno logo de cara 0, porque ele não é primo. Todo número par não é primo. Então já retorno aqui 0. E outra modificação que eu vou fazer é, esse divisor ele não vai começar com 2, ele vai começar com 3. E o somatório dele aqui vai ser o seguinte, você vai somar ele com 2 e não com 1. Por quê? Porque nós vamos pegar 3 ao próximo divisor. Aí a gente melhora isso daqui, porque os divisores pares é a mesma coisa que você verificar se é divisível por 2. Então já automaticamente a gente já cancela esses caras aqui, ó. Entendeu? A gente não precisa olhar eles, a gente só precisa olhar os primos. Aonde você tem o 3, aí se eu somar com 2, ele já vai para o 5, já vai para o 7, aí ele já cancela o 4 e o 6, ó. Aí tu melhora o desempenho do teu programa, porque tu elimina os pares. Então isso daqui é uma forma de você melhorar o desempenho dessa tua função. Começa com 3, soma com 2 e verifica se ele é par e se ele é diferente de 2, claro, porque o 2 é primo, é o único par primo. Então a gente vai rodar aqui, ó, só para verificar se esse programa realmente está funcionando. Então aqui é 3.123, 123.321, é 321, né? Se eu não me engano deixa eu voltar aqui. Olha, percebam que aquela solução ela já tinha passado, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês como melhorar ainda mais essa nossa solução. Pronto. Esse não é primo, ó, 103. Não, 103 não, 123. Não é primo, 103 é primo. Então vamos jogar essa solução lá. Copiar aqui e vamos verificar, ó. Lembra que deu 0.0019, se eu não me engano. Agora vamos verificar se a gente consegue melhorar aquele tempo. Entendeu? Ali, eu não sei se vocês pegaram, é justamente o que eu estou fazendo, é o cálculo, por exemplo, para reduzir. Ó, 0.019 já sumiu, a gente já alcançou um número muito menor, só com essa pequena modificação. Tem como melhorar, Vans? Tem como melhorar sim. Tem como você fazer ainda melhor, tá? Mas lembrando aqui, ó, o porquê que eu fiz. Nessa primeira linha aqui, ó, só explicando, essa primeira linha, da linha 9 à linha 10, o que você está fazendo é checando se o número é par. Então a primeira ali, se ele é par. Se ele é par e ele é diferente de 2, quer dizer que, como ele é par, ele já não é primo, not primo, tá? Not prime. E outra coisa que eu faço de modificação
no divisor aqui, eu não começo com 2, eu começo logo com 3, por quê? Porque eu não vou testar divisores, eu não vou testar divisores pares, por quê? Porque se um número é dividido por um divisor par, automaticamente ele é por 2, por quê? Porque nós temos aqui, por exemplo, o 8, né? O 8 é divisível por 4, né? Ou então, por exemplo, um número aqui que não seja par, não é par. Se um número é divisível pelo número par, como por exemplo 100, ele é divisível por 4, automaticamente ele é por 2. Por quê? Porque você pode pegar assim, ó, você pode pegar o 100 e dividir por 2, ó, que dá 50. Aí você divide de novo por 2, aí você dá 25. Que é justamente esse divisão por 2 e por 2, dá justamente o 4. Então 100 dividido por 4 nada mais é do que 25. É a mesma coisa de você fazer duas divisões por 2. Então eu já elimino esses divisores. Por isso que eu elimino aqui utilizando essa artimanha de começar o divisor por 3 e o divisor ir somando e o divisor mais igual a 2 aqui, que ele é somando mais 2. Isto é, para o que? Eu passo do 3, vou para o 5, para o 7 e assim sucessivamente vou pegando só os ímpares, tá? Aí você me pergunta, aí pode melhorar? Pode melhorar sim. Qual a melhoria que eu posso fazer aqui? Os números que são primos, eles não podem ser fatorados em números primos. Como assim fatorado? Por exemplo, o número 2, ele é o único par, ele é a exceção, tá? Eu já chequei essa exceção bem aqui, ó, tá? Agora, por exemplo, o número 3. O 3, se você for fatoral, dá 3, dá 1. Beleza. Agora o 4. O 4 é par. O 4 eu já não mexo com ele. O 5, vamos lá. 5 fatorado em números primos. 5, dá 1. O 6 é par, já não mexo com ele. O 7, ó, o 7 por 7 que dá 1. Primo, tá? Esse é primo e esse também. Agora o 9. O 9 fatorado aqui por números primos, ó, dá 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Então aqui, ó, só fatores primos. Quer dizer, se um número, por exemplo, o valor 15, né? Por 3, que dá 5, que dá 5, dá 1. Então esse número aqui, ó, você percebe que todo número composto, que é o produto de outros fatores primos, todo número ele pode ser um produto de números primos, tá? Então, número composto é um produto de números primos. Quer dizer que, se ele é um produto, quer dizer que cada um desses números aqui é um divisor de 15, tá? E eles são primos. Então, os divisores, você não precisa checar os outros divisores que não são primos. Você checa apenas os divisores primos daquele número. Isto é, só em fatores primos. Então, você só verifica os primos. Então, eu não preciso checar, por exemplo, ó, 15. Eu não preciso checar o 3, beleza. Ó, já encontrei o 3. Vamos colocar aqui um 21. 3 também, né? Agora um 33 também, por 3. Deixa eu verificar aqui um número que não seja... Pronto, o 123, né, no caso. Por 3, que dá 4, que dá 1, 41. Então também. Então aqui eu já, ó, só no 3 eu já ia matando, mas deixa eu ver um número, deixa eu ver aqui. Por exemplo, 7 vezes 11, 77. Beleza? Então o 77 eu ia começar o divisor por 3, depois o 5, depois o 7, ó. Percebe que eu passei pelo 5, 3, o 5, depois o 7. Agora vamos, por exemplo, o 99, né? Que é 9 vezes 11. Aí eu tinha que passar pelo 3, pelo 5, pelo 7, depois é que eu ia cair no 9. Agora, aí você pode perguntar assim, poxa, mano, mas e aí, cara? 11 vezes 13, por exemplo. Tá, ó. Eu tô passando aqui, ó, por esse, por 10, aí, por exemplo, 11, eu vou colocar, não 11, eu vou colocar 15 vezes 17, né? Esse número aqui dá quanto? 15 vezes 17. 35 leva 3, 7, 10, 5, 1. 5, 5, 2. 255.
Então 255 eu ia passar pelo 3, 5, 7, 9, eu ia passar pelo 11, eu ia passar pelo 13, entendeu? Só que o 9 não é primo, entendeu? Então eu já posso matar aqui, ó. Eu já poderia matar ele aqui. Aí depois é que eu ia cair no 15. Esse número aqui é divisível por quem? Ó? Pelo 5, por exemplo, e pelo 3. Ó. 5 ou 3. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o mesmo divisor sendo um ímpar, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele ainda é lento. Por quê? Porque se a gente verificar se esse divisor, se a gente pegar só divisores primo, a gente já reduz ainda mais esse problema. Então nesse caso eu vou colocar assim, ó, o divisor ele vai começar com 3, não, ele vai começar ele vai percorrer uma lista de números primos que eu tenho. Só que eu tenho que ter essa lista de primos já de antemão, tá? Eu preciso dessa lista de números primos de antemão. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui uma lista de primos, os números primos que eu já possuo, né? Eu vou fazer um pré-cálculo, porque aí eu faço um pré-processamento. Então aqui eu tenho os primos, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer os primos, só que nessa parte aqui, o que eu vou fazer essa modificação aqui do for. Eu vou eliminar o for, tá? E esse meu divisor, eu vou só precisar aqui, por exemplo, ó, quantidade primos, tá? É só para eu saber quantos primos tem dentro dessa lista aqui. Então, eu vou começar com... Eu vou precisar de um contador aqui, que é o índice do primo, tá? Um índice i, ele vai começar com 0. Então, nesse caso aqui, ó, enquanto... Ó, eu posso colocar desse jeito, ó, enquanto o divisor não. Na verdade, eu até posso eliminar o divisor nesse caso, porque eu vou pegar o divisor, vai ser justamente o primo no qual eu estou naquele momento. Então, eu tenho primos, o i, enquanto ele for menor ou igual ao que? A raiz quadrada. Raiz quadrada do número que eu estou. Aí eu vou checando isso. Aí aqui não é mais divisor, e sim primos e aqui, ó, tá? Aí eu já vou checando cada primo que antecede a raiz quadrada, eu já vou checando. Se tu encontrar um primo menor do que a raiz quadrada, que divide aquele número, pronto, entendeu? Aí, por exemplo, tu não vai precisar checar os outros divisores ímpares, tá? Que era o que a gente tá fazendo. Agora a gente só checa os primos. Só que a gente tem que fazer um pré-processamento para isso. Aí, primos raiz quadrada aqui. Aí, beleza, retorna 0. Só que aqui a gente tem que só fazer um i mais, né? Porque a gente vai passar para o próximo primo seguinte. Aí aqui tu melhora ainda mais. Só que você tem que fazer um pré-processamento. Esse pré-processamento ele é feito aqui, ó. Você coloca que é um void, aí preencher primos. Aí você coloca aqui preencher primos. Aí tu passa um vetor para ele, que são os primos. Tu passa o intervalo máximo, tipo até onde tu quer os primos. Tu passa até que patamar. Aí aqui eu vou colocar um long, que aqui é o máximo, né? Limite máximo, por exemplo. Limite máximo. Aí beleza. Preencher primos, ó, limite máximo. Então no limite máximo você vai dizer, olha, tu encontra todos os primos até esse limite. Aí primo primos, deixa eu ver aqui como é que, pronto, a primeira posição dos primos, a posição 0, já é preenchida com o número 2, tá? É o primeiro número primo, só ele que é o diferentão, que ele é par. Aí você também vai precisar aqui de um índice aqui do i, que é pra gente preencher esses primos. Aí eu vou assim, ó. Aí eu vou pegar um número, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um long, que é um número, tá? Lembrando que esses primos aqui, ele tem que ser long também, tá? Só pra não dar problema de tamanho. Então aqui eu coloco o long também.
tá? Só a quantidade ali que eu posso colocar. Eu vou também colocar long, só pra... Nem precisar, eu acho que nem precisa long. Mas eu mesmo assim eu vou colocar, tá? Só pra via de dúvidas. Então aqui long, quantidade de primos, beleza? Aí o número que você tem aqui é somente para você checar assim, ó, porque o for é o número, ele vai começar no 3. Esse número ele vai até o maior ou igual ao limite máximo. Agora o número mais 2, que eu agora estou checando só os ímpares, que eu não preciso checar os pares, que eu já sei que não são primos. E vou fazer o seguinte, ó, vou fazer enquanto os primos naquela posição i, que ela é uma posição que ela começa, ela sempre aqui vai ter que começar com 0, tá? Aí tu tem que fazer isso dentro do for. Enquanto isso daqui menor do que a raiz quadrada, tu também tem que calcular a raiz quadrada desse número, que é aqui, eu vou colocar aqui long raiz, eu coloquei double, né? Pronto, coloca double raiz quadrada, certo? Aí colocar aqui double raiz quadrada, aí você vai ter que verificar a raiz quadrada, enquanto esse número for menor do que a raiz quadrada, menor ou igual, né? Aí tu faz do jeito que estava fazendo aqui, ó, mesma coisa, tá? Isso daqui é só para preenchimento. Então o que eu faço aqui? O i mais, tá? Aí aqui eu vou ter que ter também uma flag, uma pequena flag, que ela vai me fornecer, ela vai ser do tipo char, flag primo, né? Ela começa como verdadeira, tá? Que isto é, ela começa como 1, e aqui a gente vai checar, ó, se o número módulo primos nessa posição i for igual a 0, quer dizer que a nossa flag prima ela passa a ser falsa, que é 0, e a gente já cai fora do while sem tá? A gente já cai fora desse while aqui, tá? Aí para isso a gente coloca a flag e coloca o break, tá? A gente já cai fora do while. Isto é, encontrei ele, eu já sei que ele é primo, né? Que ele é menor do que a raiz quadrada, eu vou preenchendo. Aí eu vou do 3, aí eu vou checando 3, 5, 7, vou checando só os ímpares se eles são primos. Aí eu já vou preenchendo. Aí beleza, se essa flag aqui, for primo, primo, quer dizer que eu tenho que colocar esse número dentro da minha lista de primos, tá? Só que é o seguinte, eu tenho que chegar isso daqui, mas eu tenho que ter um contador aqui, né? Porque aí eu começo, por exemplo, já comecei com 0, então a quantidade de primos que eu tenho naquele momento é 1, depois eu vou somando. Então aqui é a quantidade de primos, aí eu somo mais aqui só para reduzir uma linha, tá, de código. Então eu vou preenchendo o número, aí eu achei um número primo, coloco dentro da lista de primos, passa para o próximo, verifica todos os primos anteriores a ele e vai preenchendo. Aí você tem uma questão do limite máximo ali, tá? Aí você vai fazendo isso daqui, aí que você conhece, você consegue preencher esses primos. Então aqui, ó, eu já sei o seguinte, olha, o meu número máximo aqui, ó, eu acho que bugou aqui. Pera aí. Poxa vida. Pronto, voltou. Eu sei que o meu limite aqui, no caso... Nossa, meu PC tá travando. Fechar logo aqui. Descartar, tá? Deixa eu só fechar aqui algumas coisas. Essa daqui eu vou colocar lá, essa parte aqui eu já fiz. Descartar, pronto.
Eu sei que o meu limite máximo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui novamente. Deixa eu verificar aqui. Por exemplo, eu sei que meu limite máximo é 2 elevado a 31. Então eu só preciso saber os primos até a raiz quadrada de 2, porque o máximo que eu vou atingir é isso. Aí eu tenho que só calcular a raiz quadrada de 2 elevado a 31. Que isso daqui dá 2 elevado a 31 dividido por 2. Que daqui dá 2 elevado a 16 mais ou menos. E 2 elevado a 16, a gente vai pegar aqui a calculadora. 2 elevado a 16 dá 65.536. 65.536. Certo? É isso? Deixa eu ver. Isso daqui eu já fiz um cálculo anterior. Isso daqui dava mais ou menos, no máximo, 7.000 números primos. De 1 até esse valor aí dá uns 7.000. Então eu vou colocar aqui, ó, long primos, tamanho. Você coloca aqui tamanho máximo, 7.000. Eu vou colocar 7.000 porque aí eu vou colocar lá em cima nas definições, tá? Definições. Então, hashtag define max 7.000. Eu sei que tem 7.000 que eu já fiz um cálculo, tá? Tem mais ou menos, deve ter menos, tá? Bem menos. Eu tô colocando 7.000 porque eu não lembro exatamente o valor. É dar 6.000 e alguma coisa. Então, nesse caso, o máximo aqui é o número de primos, ó. Então, o que a gente precisa, né? Se é número primo, eu tenho que mandar os primos. Eu tenho que mandar a quantidade de primos, que é o max, tá? E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, quantidade máxima. E outra coisinha que você tem que checar aqui é se o i é maior do que a quantidade de primos, né? Você tem que dar um break para não dar problema, tá? Porque você pode extrapolar e ainda não encontrar. Então aqui dá um break que funciona, tá? Só para checagem aqui do i, porque se o i for maior da quantidade, vai dar overflow, né? Na questão dos primos aqui. Se ele for maior do que maior ou igual, né, a quantidade, aí você cai fora porque você realmente não encontrou. Aí só tem que fazer essa modificação aqui, beleza? Agora primos, aí quantidade, número prazo. Só que eu tenho que fazer um pré-processamento, e esse pré-processamento aqui é de preencher esses números primos. Aí preenche pré-processamento dos números primos, tá? Aí você preencher primos, aí você precisa o que? Você precisa passar os primos. Você precisa passar o tamanho máximo, que é 165.000. Cadê o tamanho máximo que a gente calculou? 105.536. 536. Pronto, assim, dessa maneira tu já preenche a coisa. Deixa eu só ver aqui a quantidade exata de números primos, que aí eu vou pedir só para ele imprimir aqui, ó. Só uma coisa rápida, tá? Quantidade números primos. Coisa aqui rapidinho, só pra gente ver essa quantidade, né? Ela é do tipo que? Quantidade primos é do tipo int, aí quantidade primos. É só pra gente saber exato, só pra gente colocar aqui em vez de 7.000, a gente colocar o valorzinho exato, bonitinho, tá? Então aqui, beleza, pronto. Aí eu vou aqui compilar. Ó, vou só fazer um teste aqui, ó, time. Ó, vou colocar time.out. Aí vou colocar 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3 e 103. Aqui é porque ele demora mais por causa do tempo do usuário, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, para fazer o cálculo, para verificar se está tão bom, a gente pode colocar aqui input, tá? Put txt, aí a gente coloca ali, ó, 3, 123, 321
123, 103, tá? Aí aqui, ó, eu coloco time, coloco input, que esse é o programa velho, tá? Só pra gente ver o tempo dele. Ó, o tempo dele é de 0.023, ó. Ele demorou isso daqui, ó, tá? Então esse daqui demorou isso. Agora a gente vai ver esse daqui. Ele vai demorar um pouco mais, tá? Porque ele tem esse pré-processamento. Mas se a gente colocasse muitos valores, como eu posso pegar lá o debug, que a gente vai colocar, vamos colocar aqui eu acho legal isso daqui porque tem o debug. Vamos pegar logo no debug, que às vezes os caras colocam os valores bem grandão, tá? Então aqui eu vou checar. Aí vamos ver aqui do Marcelinho. Pronto, o Marcelinho ele já colocou 13, né? Ó, nós vamos testar cada um deles, tá? Então aqui no input, eu vou colocar esse do Marcelinho. Deixa eu ver, 13. Ó, vamos verificar agora do... Eu quero um eu queria um que fosse... Tá aqui, esse daqui, ó, 1000, ó. O cara papocou 1000 aqui, ó. Pronto, esse daqui vai dar uma boa noção do que eu quero fazer. Então aqui time, ó, do input, ó, demorou 0.146, ó, demorou 0.146, guarda esse número aí. Aqui, ó, pronto, demorou isso tudo. Agora a gente fez essa nova modificação e vamos ver aqui como é que vai funcionar. Primeiramente eu vou compilar, tá? Vou compilar aqui, só para a gente saber a quantidade de primos mesmo. Ele deu um segmentation fault aqui, called up 5000 para preencher primos. Deixa eu ver o que ele deu aqui, quantidade de primos, se flag primos, quantidade de primos. Pegou o número, primos é long, tá certo, limite máximo, coloquei os 65.536. Se o número é deixa eu ver, se o número é primo, flag número mais 2. Deixa eu ver aqui, long, raiz quadrada, beleza. Aí primos do i, aí ele flag primo, primos menor ou igual a coisa, primos igual a 0, flag primo igual a 0, dá o break, o i mais, deixa eu ver, o i 0, deixa eu ver aqui, limite máximo, porque ele tá dando called up, máximo quantidade de primos, cadê quantidade de primos. Se o i maior é igual a quantidade de primos, você dá o break. Aqui o i ele começa com 0, beleza. O i mais até a raiz quadrada, primos igual a 0. Dá break, retorne 1. Porque ele tá dando de called up? Ele até compilou. Aqui eu tento rodar e dar um segmento de called up. Preencher primos, certo? Eu acho que ele tá aqui, o erro tá em preencher primos. Vamos verificar o que está acontecendo. Preencher primos, né? Tem 2, quantidade de primos 1, int long número, double check flag primos, limite máximo. Deixa eu verificar aqui se ele me dá alguma informação. LD barra N aqui, e aqui eu coloco o número. Deixa eu ver se ele tá dando esse called up aqui. Segmentation fault ele dá aqui no 17.529. Flag 0. Se primos raiz quadrada. Ah, sim, é porque o raiz quadrada eu não tô calculando aqui, né? Ó, faltou o cálculo do raiz quadrada para cada número. Então a raiz quadrada é igual a SQRT do número, tá? Pronto, era isso daqui que tava faltando. Eu tava acabando errando ali.
Então, compilar aqui novamente. Então, ó, 65.542, ó, a quantidade de números primos nesse intervalo. Então a gente vai lá no max e faz essa alteração. A gente faz os 6.542 números primos nesse intervalo. Então aqui no max foi alterado, eu vou retirar essa parte aqui. E agora a gente vai colocar ele mesmo para, vamos compilar e colocar ele para rodar naquela parte lá que a gente tinha feito, né, que deu 0.146, né, se eu não me engano. Vamos voltar aqui. Eita, que é número pra caramba aqui. Sumiu, mas era 0.146, né. Vamos ver se reduz, né, essa nova artimanha que a gente fez. Deixa eu ver aqui o timing, ó, 0.121. Pode parecer assim, cara, não foi tão reduzido não, mas nós reduzimos 46, entendeu? A gente fez uma redução de 46, então dá 0,121 milissegundos, entendeu? Isso no valor de 1000, tá? O cara colocou 1000, ó, ele colocou 1000. Então a versão anterior, né, a versão anterior dá 0.149, alguma coisa assim, tá? Essa daqui já é bem mais rápida e ela sofre justamente por causa desse preencher primos, tá? Mas esse preencher primos, ele lhe ajuda, que você calcula a primeira vez e você vai passando, aí você tem uma melhora significativa dos resultados. Porque se eu tivesse isso daqui já de antemão, e colocasse, por exemplo, aqui sem fazer um pré-processamento, pronto, eu já teria resolvido aqui. Você pode fazer até o seguinte, ó. Quer fazer melhor? Faz esse pré-preenchimento anterior sem precisar disso daqui, ó, do preencher primos. Vamos tentar fazer isso, tá? Porque eu quero melhorar ainda mais. A gente já passou e tal. Vou até colocar aqui, ó, essa solução. Vamos colocar lá para ver se ela passa, né? Ela com certeza vai passar, tá? Ó, vou colocar aqui só para você ver que ela realmente passa. Vamos ver aqui. Tô quase lá. Naquela hora deu 0.00, né? Ó, deu também, ó, passou, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer esse preencher primos aqui. Depois disso daqui a gente vai fazer isso, ó. Ó, vou fazer a manha para vocês aqui, ó. Vocês podem fazer um pré-processamento só de copiar e depois, para evitar fazer isso daqui, ó. Você pode conseguir evitar isso daqui. Então como é que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, ó, coloco o printf, coloco isso daqui, ó. Aí coloca a vírgula aqui. Aí eu vou aqui ele começa do... Posso até colocar número. Não, vou colocar i, ele começa do 0, i menor do que a quantidade de primos. O i mais mais, ó. Aí o que eu faço aqui, ó? Coloco um printf, porcentagem LD, vírgula ou não, né? Você pode colocar aqui... Você pode já colocar aqui, ó, de antemão, não começar do 0, mas começar do 1. Aí bem aqui, você faz o seguinte. Não, aí também ia dar erro. Realmente eu tenho... Aí você coloca vírgula, um espaçozinho bonitinho aqui, ó. Aí você coloca primos, coloca o i aqui, ó. Entendeu? Aí depois você vem aqui, ó, coloca um printf, o fechamento das chaves e o barra M. Aqui ele vai te apresentar a maneira que eu estou fazendo aqui, ó, é para fazer isso daqui, ó. Isso daqui, aí tu pega aqui e coloca no output, ó. Output txt, tá? Colocou desse jeito, mas primeiro eu preciso compilar, né? Aí output desse jeito aqui, ó. Ele vai colocar aqui para ti no output. Olha, perceba que ele até reduziu, ó, 0.76. Tu vem aqui bem no output, ó, tu vai ter todos os números primos. É muito número, tá ligado? É gigantesco o teu código fica um pouco mais gigantesco, mas tu vai
Tu vai ver a melhora aqui significativa quando a gente não precisar mais fazer esse pré-processamento. Tu vem aqui bem no finalzinho, ó, tira aqui, ó, a vírgula. Aí tu vai lá pra cima, ó, copia tudo isso daqui, ó. Ó. Eita, que é muito extenso. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu venho bem pra cá, eu vou apagar só esse prime aqui, pra baixo. Ó. Tu apaga isso daqui, ó. Tu vem, baixa. Tu faz isso daqui antes, entendeu? Pra poder fazer mais rápido ainda aquele programa. Ó, vai. Tá quase lá no final. É porque é muita linha, são 1000 linhas. Vai até lá embaixo. Pronto. Aí tu elimina aqui, ó. Aí tu fica só com os números primos. Bonitinho. Coloca um ponto e vírgula aqui, ó. Salva. Coloca um Ctrl A, copia. Vem aqui pro teu programa no main.c. Aí no lugar desse daqui, ó, tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai colocar o igual. Vai eliminar esse pré-processamento aqui. Deixa só aqui essa parte aqui, ó. E cola. Vem aqui e cola, ó. Pronto. Colou. Vem pra cá. Vai compilar. Compilou bonitinho. Coloca aqui o input, ó. Deu 121, né, naquela hora, né, ó. Vamos ver aqui quanto é que dá, 110. Assim tu vai reduzindo. Se eu colocar para uma saída, né, para output, ó. Vamos ver. 0.45, tá 0.72, não era? Antes. A gente reduziu ainda mais o teu tempo, porque tu tem tu reduz o pré-processamento. Só fazendo isso, tu gera um output aqui, ó, tu gera o output, copia para cá, pronto, evita o pré-processamento. Então, meio que tu tem que ter esse tipo de função aqui, ó, na tua caixinha de ferramentas, sacou? Ó, tu tem essa função aqui na tua caixinha de ferramentas, pronto. Aí já era. Aí tu só gera aqui a quantidade, ó, de números primos, que ele pega todo mundo e já reduz bastante. Aí para problemas maiores, é isso que acontece. Aí eu espero ter elucidado algumas dúvidas, tá bom? E até uma próxima, quem sabe.